Eu acho que a gente poderia falar sobre um assunto que falamos semana passada, na sexta-feira que eu te visitei, né? Sobre os medos, né? Que você me Um falou assunto super importante. que muita gente vai lá, né, no seu consultório e foca muito nesse assunto, Verdade. né? Que falamos para elas de todo esse papo filosófico que tivemos juntas. É que o medo, a gente tem medo do desconhecido, né? Nós temos medo. Então é normal a mulher ter medo desse processo, porque ela não conhece, né? Mas esse medo, ele não pode ser um medo que impede essa mulher de se preparar e tentar passar por isso, né? Não pode ser o medo, como eu já vi, não pode ser o medo paralisante, né? O medo que impede dela querer reagir. E por que existe esse medo? A gente estava falando, por que existe todo esse medo? Primeiro a gente tem que saber por que ela tem medo. É o medo da dor, que muitas vezes é o medo de passar dor, de sentir a dor. É o medo de não saber o que vai acontecer, é o medo do parto, né? É o medo de acontecer alguma coisa com ela e com o bebê. Então, a gente saber por que ela tem esse medo é muito importante. A gente, né, tá perguntando e trazendo isso. Existe também muito dos mitos que a gente carrega, né? Das crenças que a gente carrega desde a infância. A gente acaba ouvindo histórias ruins sobre parto, né? A gente associa culturalmente o medo à dor, né? O medo do parto, assim, a gente associa o parto normal com dor, com sofrimento. E não é isso, né, Suzy? Me fala um pouco sobre isso, sobre esse medo da dor. O que é a dor, né? Na verdade, é um assunto que nós abordamos muito aqui dentro da entrevista que fazemos, né, nessas gestantes bem no início. E é natural, óbvio, do ser humano sentir medo àquilo que se desconhece, né? Como contei para você, né, muitas coisas também me aconteceram com meus filhos homens, né, quando eles eram pequenos e um se disputava com o outro, né. Eu nasci via vaginal, eu nasci via cesárea, muito pequenos, né. E eles, por exemplo, tiveram uma experiência de que estavam nisso de quem tinha nascido melhor, por falar assim, né, que pensei, como é possível que neles já esteja inserido isso, né, que parto é melhor, não? Quando os partos em si, já sendo de via cesárea ou via vaginal, é um parto, né, é um nascimento. Mas eu questionei eles, né, por uma situação que aconteceu, em que escutaram da mãe de um amiguinho, que o amiguinho contou que a mãe tinha sentido muito medo, muito sofrimento, muita dor na hora do parto. E desde que ela isso, sofreu, exato. Né? E desde isso eu venho pensando com relação a esse sentimento, não, do medo. Então é isso, né? Desse inconsciente coletivo ter esse medo de afrontar de que realmente o parto é um processo biológico, natural, né? E claro, conforme foi passando o tempo, vieram as intervenções, né? Vieram essa parte instrumental, sim, que criou também mentalmente, emocionalmente, algo nessas futuras mães. E fora disso, começou a se falar sobre violência, né, e sobre maltratos. Então, cria-se também esses medos com relação ao que poderia ser o parto, sim, né? E se escutam também as histórias, não, de que minha mãe teve parto normal, minha avó teve cesárea, mas não sei o quê. Então, vem uma geração de perguntas, né, e de dúvidas com relação a como que eu vou parir, né? Quando cada parto é diferente, porque são seres diferentes os que vêm aqui, sim, somos pessoas totalmente únicas, e o que você vivenciou eu não vou conseguir vivenciar também, né? Então eu acho que o medo vem da falta de informação. Medo é desinformação, é não conhecer ou não se dar a oportunidade, o privilégio de conhecer a fisiologia do parto, a anatomia dessa mulher, o desenvolvimento da gestação
o ganho de consciência desse corpo, sim, e entrar nesse inconsciente coletivo que às vezes ou a maioria das vezes é negativo, é tóxico, e vem o medo aí, né? O medo daquilo que não se permite conhecer. A mente nos mente o tempo inteiro, né? Na verdade, né? E quando a mente vira muito racional e não deixa ir além dos livros, né? A pessoa se paralisa mesmo, ela não vai, né? E aí que entra nesse preparo, não é só o preparo do pré-natal com o obstetra, esse preparo que é paralelo, né, com uma equipe que consiga dar também esse suporte emocional, isso que você falou também, de mostrar também a fisiologia, mostrar para ela a anatomia, né, fazer uma avaliação para ver como é que está esse físico dela e de preparar para esse momento, né, que eu estava falando para você hoje. Acho que esse preparo que existe também físico é muito importante para o parto também dela. Sim. Né? A gente vê uma diferença quando existe a mulher se prepara, quando ela não se prepara pro parto. Exato. Eu sinto que uma das ferramentas que nós utilizamos como conhecedoras do movimento é justamente isso, fazer com que essa gestante sinta suas limitações, digamos, de movimento, sinta esse corpo, de como ele vai reagindo de acordo às transformações que vão acontecendo semanalmente, mensalmente, né? Por causa dessas transformações todas. E tendo um corpo sem dor, sem limitações, com boa consciência corporal, com a capacidade de fazer padrões respiratórios adequados, né? Movimentação livre, dá segurança. Já a parte emocional fica diferente com relação ao que vai viver, né, nessa recta final. E a gente está falando sobre respiração. Então me fala assim, em relação ao medo, como você pode trabalhar esse medo dessa gestante? Nós fazemos aqui uma avaliação postural, biomecânica e de padrão respiratório. Né? E de acordo a isso, nós vamos passando técnicas, né, de relaxamento, de meditação, de hipnobirths, né, que é algo que está se usando muito de um tempo para cá. Exercícios de consciência corporal, né, os meditativos, né, eu acho que tudo aquilo que é induzido positivamente de uma maneira consciente do que ela está realizando no momento de inspirar, de que forma adotar essa postura, pensamentos positivos e da forma de como se exala, digamos, os negativos, aquilo que prende, que amarra, ansiedades, medos, tem ajudado muito em abaixar os níveis de ansiedade, né? Os níveis de estresse, né? Então, nós, por exemplo, da 34 semanas em diante, ensinamos que para cada fase da jornada do parto, você tem que respirar de uma certa forma, né? Então, na etapa do pródromos de uma forma, na etapa latente de outra forma. No ativo, a gente pratica, de fato, até falamos disso, né, com você, sobre uma técnica que a gente segue de um norte-americano muito, muito incrível, que fez um trabalho com crianças e tem dado muito certo.